Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Espero que a sua quarentena esteja sendo suportável. E nesses dias estranhos que nós estamos vivendo, tudo que chega ao nosso ouvido deve ser selecionado. Tudo que nós venhamos a pôr dentro dessa mente, ele deve ter um filtro, porque nós temos recebido toda sorte de informação, muitas coisas têm chegado ao nosso ouvido, e nós não possuímos um meio natural de selecionar tudo que chega. Então, quando eu não quero ver algo, eu fecho os meus olhos. Quando eu não quero falar, eu cerro os meus lábios. Mas e se eu não quiser ouvir? Não tenho um filtro que faça com que eu não ouça aquilo que eu não quero. Lá em Romanos 10, Paulo fala que a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé ela não vem pelo ver, ela não vem pelo falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Porque se toda informação que chegar a nós não passar pela palavra, acabará nos contaminando e abalando a nossa fé. Então, o que quer que você esteja fazendo nessa quarentena, se não passar pela palavra de Deus, vai acabar contaminando e provavelmente abalando a nossa fé. Então, neste final de tarde, neste domingo de Páscoa, eu gostaria de compartilhar com você um fato que ocorreu em um outro final de tarde, em um outro domingo, há 2000 anos atrás. Então, eu convido você a abrir a Bíblia lá em Lucas 24. Não vou ler o texto todo, vou ler apenas um versículo, que, portanto, Lucas 24, versículo 32, diz assim: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? Essa é uma passagem riquíssima, de onde a gente pode extrair muitas preciosidades. Lucas, ele escreve o seu evangelho com alguns propósitos, mas eu destaco dois. No início do seu capítulo, ele afirma o seguinte, que ele escreveu a fim de trazer uma exposição ordenada do que havia acontecido, e o segundo é dar certeza dessas verdades que foram ouvidas. Então, Lucas, a gente pode dividir mais ou menos o evangelho de Lucas em 6 partes. Primeiro, uma pequena introdução, depois as narrativas lá da infância e do seu nascimento, depois o ministério na Galileia, sua ida a Jerusalém, a sua última semana, e, no final, a crucificação e a ressurreição. E é nessa última parte que esse nosso texto se encontra. Ele é uma sequência de uma cadeia de eventos que vai começar, primeiro, com a crucificação, lá naquela sexta-feira, e o seu sepultamento, com aquela angústia da espera do sábado, e, por fim, com a surpresa das mulheres e dos apóstolos no domingo de manhã. E aí, esse texto, ele é jogado justamente após a ressurreição e ele aparece na parte da tarde. E aqui, a Bíblia, a partir do versículo 13, ela nos conta algumas coisas. Abra aí, já que está aberto no capítulo 24, dá uma olhadinha lá no versículo 13. Ela nos mostra o seguinte, tem 2 homens caminhando por uma estrada, vindo de Jerusalém em direção a uma aldeia chamada Emaús. Ela dista, segundo o texto aqui, 60 estádios. Isso dá mais ou menos uns 10 quilômetros, mais ou menos. Haja assunto para 10 quilômetros, né? Porque você coloca aí umas 2 horas e meia, 3 horas de caminhada, e eles não percebem quem é o homem que se aproxima. Olha o texto que diz. Naquele mesmo dia, versículo 13, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso já aconteceu com você? Nas tarefas comuns e diárias, no nosso cotidiano, nós não percebemos que Jesus está conosco no caminho que nos está proposto. A gente leva a nossa vida cristã dia a dia, mas dia a dia
a gente esquece que Cristo muitas vezes está conosco. A gente esquece que Deus conduz todas as coisas e no nosso caminhar, Ele é uma companhia constante ali. Isso acontece muito conosco. Então, eles não reconhecem a Cristo no seu dia a dia. Espero que isso cesse na nossa vida, que é uma coisa que é constante conosco também. Muitas vezes nós esquecemos de Jesus no nosso dia a dia. E outra coisa que eu quero frisar aqui, que é bom ver, ele se aproxima e ele pergunta para eles o porquê que estavam tão preocupados, porque eles não só estavam caminhando, eles estavam preocupados enquanto caminhavam. Olha o versículo 17. Então lhes perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais. E aí Cleopas passa a relatar para eles tudo o que havia acontecido com o próprio Cristo. Ele próprio pergunta o que tinha acontecido com ele. E eles relatam, e lá no versículo 21, ele vai dizer o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Ele mostra qual é a esperança dele. Eles estavam preocupados e tristes porque a esperança deles estava justamente numa mudança externa. Eles queriam nada mais que o Messias esperado simplesmente resolvesse os problemas deles. Eles estavam preocupados na resolução dos problemas e não preocupados com a presença de Deus na vida deles. Eles achavam, como hoje em dia se acha também, que a situação só será resolvida de modo externo. A gente deposita às vezes a nossa esperança numa mudança social, numa mudança política, numa forma de resolução dos problemas a partir da natureza humana, no modo externo. É isso que eles esperavam do mesmo modo que nós esperamos hoje. E não é um modo adequado, um modo que a Bíblia nos ensina. E aí ele conta tudo isso, e Cristo, lá no versículo 25, vai dizer o seguinte: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele repreende eles, ele expõe as Escrituras e mostra que tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus, porque já estava tudo escrito o que ia acontecer. Era simples e eles não conseguiam enxergar isso. E aí, na sequência, Cristo faz menção de passar adiante e eles insistem, porque a cultura mandava você dar abrigo ao viajante. Ele é constrangido a entrar na casa com esses dois amigos, e ali, por altura do versículo 29, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Isso faz um contraste. Se você pegar o versículo 31 e o versículo 16, ele contrasta muito bem, porque no versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. No versículo 31, abriram os olhos e o reconheceram. Qual a diferença? A diferença é porque eles não o reconheceram e depois de terem ouvido a palavra de Cristo, eles passaram a reconhecê-lo. A diferença está em ouvir a palavra de Cristo. A diferença é porque o que nos abre os olhos, o que gera a fé, é a pregação da palavra de Cristo. É ouvirmos a voz de Cristo. Então, mas o que acontece com eles aqui é algo incrível, pelo seguinte, porque não foi um qualquer que pregou, foi o próprio Cristo que expôs as Escrituras para eles. O próprio Cristo abriu os olhos dele a partir da pregação da palavra. Não foi um pregador qualquer, foi o próprio Cristo.
A mensagem do Evangelho é o Cristo. Então, a própria mensagem pregou a mensagem para aqueles homens. Isso é uma experiência única. Eles ouviram da boca do próprio Cristo a pregação da palavra. E isso lhes abriu os olhos. Isso fez com que eles compreendessem que a esperança deles estava posta no lugar errado. Porque, a partir do versículo 32, que foi o que nós lemos no início, diz assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Porque Cristo começou passando de Moisés, pelos profetas, todo o Antigo Testamento, ele expôs a Escritura para aqueles homens, para que eles compreendessem que ele era de fato o Cristo, e que o Messias deveria cumprir tudo o que estava escrito, que o Messias não servia para resolver os problemas externos. Não que não possa ser resolvido por nós os problemas externos, mas a mudança que Cristo se refere aqui é uma mudança interior. Ele fala, não nos ardia o coração? A esperança deles do versículo 21 era que o Messias solucionasse tudo que está ao redor. Hoje em dia a gente acha que se eu mudar as coisas lá fora, as pessoas irão mudar. Não irão mudar. Não irão mudar. Só irão mudar no dia em que o nosso coração arder pela palavra de Cristo. É isso, é esse o outro contraste. A mudança que Cristo traz, ela é interna. Então, o que a gente pode... Eles compreenderam isso e passaram a procurar outros que também compreendiam isso. Você vê que eles correm e vão se encontrar com os outros. Porque você não guarda, quando o seu coração arde, você não guarda essa mensagem para você. Você compartilha. Você pode até, né, que não tem jeito para compartilhar, que não sabe como fazê-lo. Hoje nós temos a tecnologia para nos ajudar. Então, o pastor Valmir tem gravado diariamente mensagens. Então, compartilhe. Né? Jogue para os outros, para outros ouvidos, aquilo que pode servir como um filtro. Todos esses eventos aqui, meus irmãos, são uma inspiração para nós. E eu aprendo 3 lições aqui. A primeira lição que eu aprendo com esses 2 amigos é que em nossa caminhada nós não estamos sós. Nenhum de nós está só. Todos nós temos companheiros nessa viagem. Nesses dias que a gente sente falta dos irmãos, esses dias que dá saudade de vir para a casa de Deus, essa tecnologia que eu disse aplaca um pouco a saudade, mas muitos estão tendo situações diferentes dentro dessa reclusão que nós estamos vivendo hoje. Alguns estão tendo um tempo com aqueles que amam, que é muito difícil hoje em dia. Outros estão sozinhos. Alguns, para eles, esse período de quarentena parece um descanso, porque eles já têm uma situação confortável. Enquanto outros é um sofrimento por causa da falta de recursos. Mas não importa a situação, irmãos. Não importa a situação, você não está só. Saiba que você não está só. As portas do templo aqui podem até estar fechadas, mas as portas da igreja jamais fecharão, porque nós somos a igreja. Você não está sozinho. Segunda lição. A nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Eu já ouvi muita coisa. Ora, um especialista diz uma coisa, vem outro especialista e diz outra, vem um terceiro especialista e diz uma outra coisa. A todo instante a gente recebe mensagem contraditória, mensagens que são truncadas, a gente não sabe em quem confiar. E essa é uma característica dessa época. Todo mundo tem voz, mas muito pouca gente tem credibilidade. Mas uma coisa eu posso te dizer, irmão, afirmar com total segurança, que a palavra de Deus não muda e ela é a única digna de confiança. Esses 2 amigos estavam tristes, estavam desiludidos, porque eles depositaram na ação do homem a sua esperança. E se nós dermos ouvidos a tudo o que é dito, a nossa fé pode ser abalada. Então, ouça a palavra de Cristo. Tudo o que você fala deve passar pela palavra de Cristo. Terceira lição que eu aprendo aqui é que o nosso coração só vai arder se nós ouvirmos a palavra de Cristo. Eles falavam isso entre eles.
e o próprio Cristo expôs para eles ali. E dizem, tem uma frase que diz que uma mente clara, uma mente iluminada, vem de um coração em chamas. Eu não sei o que você tem feito nesse tempo em casa, o que eu sei é que não tem desculpa para não ler a Bíblia. Se você parar de ler, volte. Se você lê, continue. Se você não lê, comece. Então, quando a gente usa a palavra de Deus como filtro, nós começamos a ouvir todas as coisas no mesmo tom de Jesus. E nada escapa de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Então, há um propósito para todas as coisas. E mesmo, meus irmãos, fisicamente distante, o Espírito Santo nos une. E para juntos, de uma só voz, nós cumprirmos o que está lá em Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Portanto, meus irmãos, com isso eu termino, eu queria que exortar você a ouvir a palavra de Cristo, a não se deixar levar por nada que você ouve, filtre tudo o que vem aos seus ouvidos pela palavra de Cristo. E independente das circunstâncias, com o coração ardendo, você possa afirmar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Aí onde você está, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua igreja, te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer porque nada tem nos faltado, Senhor. Te agradecer pelas famílias dessa igreja, Senhor. Visita cada uma delas, Senhor. Aquelas casas cheias, aquelas pessoas que estão sós, que a tua presença possa se fazer sentida naquele lugar, Senhor. Porque nenhum de nós está só. Tu está conosco, a tua promessa é essa, que estaria conosco pelos séculos dos séculos. Também, Senhor, olha por aquelas que têm, pelo sustento dessas casas, desses lares, que nada falte, Senhor, que seja um momento em que cada um depois possa testemunhar que nada faltou, Pai. Visita cada uma delas. Também, Senhor, pela saúde de cada um aqui, Pai. Alguns têm uma situação um pouco mais grave de saúde, outros são mais saudáveis, e nós vivemos um tempo em que a questão da saúde tem estado em todos os jornais, Senhor. Então, que cada um se cuide e que a tua presença, que a tua mão conduza todas as coisas, e aqueles que estão com alguma dificuldade, Senhor, que sejam curados em nome de Jesus, Pai. Também pelos governantes, Pai, porque cada um, que a tua mão guie o entendimento de cada um deles, que as decisões que eles venham a tomar sejam melhor para a maioria da população, Senhor, se não para todos. Que nada, Senhor, que essa situação seja debelada o mais rápido possível e que nós não venhamos a ter prejuízos por causa disso, Pai. Principalmente pela tua igreja, Senhor, olha, pela tua igreja, nós continuamos sendo igreja, nós estamos cada um nos nossos lares, mas todos nós, pelo teu Espírito Santo, estamos unidos, Pai. E também pela vida espiritual de cada um aqui, Pai. Olha pela vida dos meus irmãos que têm uma fé um pouco mais abalada, Senhor, faz com que eles fortifiquem os joelhos, Senhor, que eles fiquem com as pernas mais firmes, com seu coração arda, Pai, de amor por Ti, que a Tua palavra seja ouvida diferente nesses dias, Senhor. Também por todos, Senhor, pela nossa liderança, pelos nossos pastores, e que tudo que nós venhamos a fazer, Senhor, seja para a tua honra, glória e louvor, Pai. É o que eu te peço e te louvo por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Portanto, meus irmãos, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e até nos vermos outra vez. Que Deus abençoe a sua vida.